Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Alexandre, sou professor de língua espanhola e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre falsos cognatos, certo? Falsos cognatos. O que é um falso cognato? A gente sabe que muitas pessoas que optam por fazer o espanhol fazem isso pela semelhança que existe entre o espanhol e a língua portuguesa. Afinal de contas, são línguas irmãs derivadas do latim, certo? O grande problema com relação à língua espanhola se dá exatamente com aquelas palavrinhas que a gente acha que vão significar uma coisa, mas que vão ter um sentido totalmente diferente daquilo que a gente imagina ser, certo? Essas palavras a gente chama de falso cognato, a gente chama de heterossemântico e a gente chama de falso amigo. Aquele falso amigo é aquele que a gente acha que é uma pessoa na nossa frente e que por trás vai ser alguém totalmente diferente. Bem, então o que é que nós temos aqui? Falsos cognatos, heterossemânticos, falsos amigos. São palavras em espanhol cuja escrita é igual ou parecida ao português, mas com significado diferente. Exemplo: Juan passou toda a manhã em la oficina. Imagina para uma pessoa que é inadvertida, que nunca teve contato com a língua espanhola, se depara com a frase que diz: Juan passou toda a manhã em la oficina. Essa pessoa ela pode achar que Juan estava com o carro quebrado e que decidiu levar para consertá-lo, certo? A grande questão é que a palavra oficina na língua espanhola não significa a mesma coisa que oficina no português. Oficina no espanhol é o mesmo que escritório. Então, ao invés de ter aquela ideia de que o Juan ele saiu de casa e foi levar um carro para consertar, eu posso imaginar que ele é um profissional que tem como ambiente de trabalho aí um escritório. Então, muito cuidado. Oficina em espanhol significa escritório na língua portuguesa, ok? Vamos lá. Olha essa outra frase. Quais são tus apelidos? Geralmente, primeiro dia de aula, eu chego para os meus alunos e eu pergunto: qual é seu apelido? Quais são tus apelidos? E é muito comum que alguns alunos digam assim: professor, eu não tenho apelido. Porque a gente imagina, apelido é aquele nome que um colega coloca na gente, geralmente são nomes que são desagradáveis, e aí a gente termina se furtando de ter esses apelidos. Só que na língua espanhola, a palavra apelido ela tem um significado totalmente diferente. Os apelidos no espanhol são aqueles nomes que nós herdamos dos nossos pais. Por exemplo, meu nome é Alexandre Freire de Andrade. Alexandre é o meu nome, foi escolhido pelos meus pais. Freire de Andrade são mis apelidos. Ou seja, esses nomes são os nomes que eu herdei dos meus pais. Então, apelidos é um outro exemplo daquilo que eu chamo falso cognato heterossemântico. Olha essa frase. ¿Crees que esos animales son cachorros? Você olha para essa imagem, você vê 3 gatinhos lindos. Aí você diz: não, professor, em hipótese alguma, esses animais vão ser cachorros. A gente tem gatos aí na imagem. A grande questão é que a palavra cachorro em espanhol, ela vai fazer referência a qualquer tipo de espécie, animal, desde que seja um filhote. Um filhote de qualquer espécie animal a gente chama em espanhol de cachorro. Então eu posso ter um cachorro de gato, que seria um filhote de gato. Eu posso ter um cachorro de perro, que seria um filhote de cachorro. Eu posso ter um cachorro de qualquer outra espécie animal, que vai ser uma referência ao filhote. Ok? Olha só, mais alguns exemplos de alguns falsos cognatos ou heterossemânticos. Eu tenho aí rato, que significa um momento. Então, se você telefona para uma pessoa e atende a mãe dela, e a mãe dela diz assim: um rato, le voy a llamar. A palavra rato significa um momento, um instante, e não um rato que está perto de você. Você tem cometa. Cometa para a gente é algo totalmente diferente do que seria um cometa na língua espanhola. Um cometa na língua espanhola seria uma pipa. Aquela brincadeira de criança que você coloca ali, uma linha, fica brincando. Inclusive tem que tomar cuidado, com o uso da pipa, não pode usar cerol. Pastel. Para a gente um pastel é aquela massa ali que vai recheada com carne, com queijo, e várias outras coisas, só que na língua espanhola, pastel seria a mesma coisa que uma torta. Rico. Rico, dependendo do contexto, pode ser uma pessoa que vai ter, sim, muito dinheiro, mas quando você se refere a el almuerzo está rico, la comida está muy rica,
né? Você está dizendo que ela está muito gostosa, saborosa, né? Muito boa. Agora iremos responder algumas questões. Agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre falsos cognatos respondendo às questões. Olha só esse texto. Veo una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores. Cruza la plaza y ahí está Norm. Hola hermano, en una mesa del bar Cela, siéntate Zabalita, manoseando un chicano y haciéndose luchar los zapatos. Le invitaba un trago. No parece borracho todavía y Santiago se sienta. Indica al lustrabotas que también le luce los zapatos a él. Listo, jefe. Ahorita, jefe. Se los dejaria como espejo, jefe. Bem, nesse texto aqui, nós temos algumas palavrinhas que merecem uma atenção especial, certo? Uma delas é aqui o larga cola. A palavra larga, na língua portuguesa, ela passa para a gente aquela ideia de alguma coisa muito volumosa, né? E a gente pode imaginar que ela vai ter o mesmo sentido no espanhol. No entanto, na língua espanhola, largo é sinônimo de longo, de comprido, né? A palavra cola também, para a gente, passa aquela ideia de alguma coisa que é utilizada para grudar as coisas, né? Cola no espanhol a gente usa no sentido de fila. Então eu tenho aqui, veo una larga cola en el paradero, eu tenho uma fila longa, certo? Temos também outro falso cognato aqui, que é a palavra borracho. Lembra pra gente borracha, né? Só que borracho em espanhol significa bêbado, embriagado, uma pessoa que tomou demais da conta, né? E aí temos também listo, né? A gente pode pensar que listo seria uma lista, alguma coisa. E a palavra listo em espanhol passa pra gente a ideia daquilo que está pronto. Listo, pronto. Se você combina com alguém para sair, você telefona para a pessoa, você vai dizer, já estás lista? Essa pessoa já vai estar pronta, já vai estar te esperando ali, né, para vocês irem curtir uma noite, uma festa, né, uma balada, uma coisa bem legal. Bem, a questão proposta diz assim: quando Zabalita chega à praça, se pode afirmar que havia uma fila comprida na parada de ônibus. Seu amigo Norm estava do outro lado da praça, fumando um charuto. Norm oferece um trago do seu cigarro a Zabalita. Norm estava em uma mesa de bar embriagado. Ou letra E, o engraxate tem uma lista de espera para engraxar sapatos. Vamos ver aqui. Olha só, a primeira frase do nosso texto, ele diz exatamente o seguinte: vê una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores. Ou seja, vê uma longa fila na parada de ônibus Miraflores. Então, das nossas alternativas, eu tenho aqui, alternativa A, havia uma fila comprida na parada de ônibus, seu amigo Norm estava do outro lado da praça fumando um charuto, Norm oferece um trago do seu cigarro a Zabalita, Norm estava em uma mesa de bar embriagado, ou letra E, o engraxate tem uma lista de espera para engraxar sapatos. É claro que só pode ser a letra A. Havia uma fila comprida na parada de ônibus, já que eu tenho ali, né, no meu texto, o quê? Eu tenho na larga cola, ou seja, uma longa fila na parada de coletivos, ou seja, na parada de ônibus. Bem, pessoal, nessa questão, a gente vai trabalhar com o uso dos artigos, certo? Lembre-se que os artigos na língua espanhola, assim como na língua portuguesa, eles servem como determinantes. Ou seja, eles vão acompanhar substantivos mostrando para a gente se o substantivo ele é masculino, feminino, singular ou plural, né? Quais são os artigos determinados que eu tenho na língua espanhola? Eu tenho um el, que é usado para palavras masculinas no singular. Eu tenho um la, que é utilizado para palavras femininas no singular. Eu tenho um los, que é utilizado para palavras masculinas no plural, e eu tenho um las, que é utilizado para palavras femininas no plural, certo? Nesse caso específico, nós temos a palavra água, que é uma palavra feminina na língua espanhola. O que acontece?
Se eu coloco o artigo feminino lá, a gente vai perceber que existe um problema que é chamado de cacofonia. Esse A ele é tônico e esse A também ele é tônico, certo? Na língua espanhola existe um ditado onde os espanhóis costumam dizer assim: nosotros escribimos de la misma forma que nosotros hablamos. Ou seja, se escreve da forma que se pronuncia. E ao pronunciar a palavra água com o artigo feminino lá, né, se evidenciava aí um choque na pronúncia. Para evitar esse choque na pronúncia, o que foi feito? Esse artigo feminino, ele passa a ser substituído por um artigo masculino, que é o artigo masculino ele, onde assim eu não teria mais um choque na pronúncia, certo? Bem, a palavra viaje, ela é uma palavra terminada em arque. Na língua espanhola, todas as palavras terminadas em arque são palavras masculinas, portanto, o artigo masculino ele. Palavra montanha, palavra terminada em A, tende a ser uma palavra feminina, usamos o lá, certo? E temos a palavra cumbre, que é uma palavra terminada em umbre, onde todas as palavras terminadas em umbre são femininas. Então eu tenho um lá. Alternativa que traz o artigo masculino ele como primeira opção, ele como segunda opção, lá como terceira opção e um lá como quarta opção é a alternativa, vamos ver aqui? A alternativa é ele, lá e lá. Ok?